Mateus 24:37, presta bastante atenção. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai pegar todo mundo desprevenido. Olha só. Olha lá, comentários, quero comentários, gente. É tenso quando essa briga vem depois. Isso aí é no casamento, né? Você casou sem ver a parte ruim da pessoa, a briga vem depois. Tá vendo? A gente tem que se preparar. É isso aí, é isso aí. Comentem, galera. Pode comentar, fazer perguntas, fica à vontade, tá bom? Então vai vir como um ladrão a vinda do Senhor, a Bíblia diz. Vai vir como um ladrão. Eu vou aprofundar muito nisso no meu curso de Apocalipse, mas aqui eu quero só passar por essas coisas, não tenho tempo. Vai vir como um ladrão e vai pegar a gente desprevenido. Vai pegar as pessoas no geral desprevenidas, a terra que está no pecado desprevenido. Por isso nós cristãos temos que estar vigilantes. Alguém, essa palavra é para um cristão firme na fé? É, firme, estou firme. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Essa palavra é para dar o temor. Quantas pessoas desviam, não é? Estão tão firmes na fé e se desviam. Então, para ter temor. Para aquele que está um pé aqui, um pé lá, meio cristão, meio frio, sabe como é que é? Para aumentar o temor, para saber a realidade das coisas. E para quem ainda nem sequer aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque apenas o sangue de Jesus nos livra da ira vindoura. Vou ler um texto mais na frente. Apenas Jesus Cristo, você aceitando Ele como seu Senhor, seu Salvador pessoal, é só o sangue de Jesus Cristo que te guarda da ira vindoura. Exatamente isso que diz o texto, não lembro onde é que ele está, mas está aqui no meu estudo. Então, será que a gente deveria mesmo esperar com tanta ansiedade o dia do Senhor, o dia da volta? Quantas pessoas não salvas têm a sua volta? Dos seus amigos, no seu trabalho, seja de onde for, da sua família, até da sua igreja, pessoas ao seu redor que não são salvas. Então, se a gente ansiasse para a vinda de Jesus logo, o que seria? O que seria? O que seria? Não perca o temor. Não deixe o óleo, que é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo, ele abaixar na sua vida. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 das noivas virgens, elas eram prudentes, e 5 eram imprudentes, ou nécias, né? As 5 prudentes, elas tinham óleo extra, e quando o noivo demorou a chegar, ficou escuro, elas tinham óleo para manter a luz acesa e esperar até a vinda do noivo. Entretanto, as 5 noivas nécias ou imprudentes não tinham óleo extra. Elas tinham óleo, mas a Bíblia diz que o óleo acabou, não tinham em estoque. Então elas ficaram sem e foram correndo arrumar óleo, bem na hora que o noivo chegou. E as 5 noivas nécias, elas não foram com o noivo, só as prudentes. Para quem que esse texto está falando? Pergunta, alguém pode responder? Quem são as 5 noivas nécias que ficaram? É o ímpio? É o ímpio? O ímpio vai ficar? É isso que Deus está tentando nos dizer? O não cristão, ele não vai herdar o reino de Deus? Não é. Está falando do cristão esse texto. Porque elas tinham o quê? Óleo. As 5 noivas nécias, imprudentes, elas tinham óleo, que representa o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz que quando você aceita Jesus, recebe o Evangelho, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Elas estavam em algum momento como que desviadas da fé, estavam fora dos caminhos. Quantos cristãos se desviam? Quantos se esfriam? É isso aí, Thales, a igreja. Quantos se esfriam? Quantos saem do caminho? Quantos deixam de cumprir o seu propósito? Em Mateus 7,21 diz, nem todo aquele que confessa Jesus como Senhor dará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Você está nos propósitos do Senhor, você está buscando os propósitos do Senhor na sua vida para serem cumpridos. Então são as 5 noivas, que é igreja, que ficaram para trás. Não estou tentando formar uma imagem de Deus ruim, tá vendo? Estou me interrompendo de novo para colocar isso. Não estou tentando formar uma imagem do Deus mau, que está ali para te chicotear, para te dar castigo quando você pecar. O Brasil e o mundo ficou muito tempo preso nisso, muito tempo, por
com essa religiosidade que Deus é mau e vem vingar, e não teve um carinho, um amor, uma intimidade com o Pai. Ficou só essa relação de medo, do Deus muito longe, mau, vingativo. Não é isso, não estou tentando formar essa imagem, né? De forma alguma. Nós superamos isso, graças a Deus estamos buscando. É um povo que busca tanto em oração, nunca se viu tantos louvores apaixonados, tanta busca por Deus, tanta intimidade com o Espírito, dons espirituais sendo emanados na igreja, nunca se viu tanta intimidade, busca pelo Espírito Santo. Glória a Deus e aleluias por isso. Glória, glória a Deus. Então, novamente eu digo, equilíbrio em saber que Ele é Pai, que Ele quer intimidade, que Ele é bom. Entenda que essa ira que eu estou falando, esse fulgor, essa fúria que vem, de fato, ela não vem agora por causa da longanimidade de Deus, do amor de Deus por nós. E Ele é longânimo, senão Ele já teria nos consumido, mas Ele é longânimo e quer que a gente se fortaleça, muitos se convertam. Então entenda com bastante equilíbrio o Deus de amor, o Deus que é Pai de profundo amor, mas que tem uma ira vindoura e que é justo. Justo, justo, justo. Mateus 24:13, aquele porém que continuar firme até o fim, esse será salvo. Aquele ficar firme até o fim. Então vamos para o dia do Senhor. Sofonias 1:14 e 15. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor. Engraçado, irmãos. Vocês me ajudam a achar textos que falam glorioso, lindo, porque assim, eu tenho 1000 textos falando nesse nível, nesse tom do dia da volta de Cristo, e eu não trouxe nem um quinto, um décimo do que eu poderia ter trazido, porque não temos tempo. Em Apocalipse eu vou citar um pouco mais esses textos, mas também nem tanto, porque é texto demais. Então, está sempre nesse tom, está sempre nesse tom. Por que isso não é pregado? Por que isso quase que são textos proibidos? A verdade tem que ser pregada, para causar temor. Eu te pergunto, por que Deus se apresentou ao povo lá no Sinai como se manifestando na montanha, com fumaça, fogo, barulho de tambores, trombetas, explosões, pau de raio, de trovão? E aí Deus fala para Moisés, fala para eles que é para eles terem temor de mim. Mas eu os chamo para serem meu povo, e todos seriam uma nação de sacerdote. Todos, não só a tribo de Levi. Como eles não quiseram subir, eles negaram. Fala, tu conosco, Moisés, e nós te ouviremos. Não fale o Senhor, porque nós morreremos se ele falar. Aí Deus fala, já que não quer intimidade, então eu escrevo as leis em pedra. Está aqui, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. Então as leis em pedra é consequência da falta de intimidade. E fala logo em seguida que o povo rejeita Deus dessa forma na intimidade. Deus fala, manda Arão. E aí começa o sacerdócio arônico e os levitas vão ser os sacerdotes. Entenderam? Originalmente era para todos serem sacerdotes. Todas as 12 tribos de Israel iam fazer as mesmas funções que a gente vê em Levi. Todos. Mas negaram. Ele se apresenta desse jeito. Ele se apresenta de uma forma dura para eles terem temor. Ele falou, amados, é para vocês terem temor de mim. Tenham temor, é para que não pequem. É para isso. E a gente vê uma igreja, numa forma geral, vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, que peca muito, que erra muito, pouco temor no meio dos jovens. Sim, mas nos adultos também, porque eu trabalho com jovens, mas adultos também. Com muita facilidade as pessoas cedem ao pecado. E a Bíblia diz, vocês não resistiram até a morte, à tentação do pecado. Em outras traduções, está em Hebreus. Vocês não resistiram até o sangue, até derramar o próprio sangue contra a luta da tentação pelo pecado. Tá vendo? As pessoas cedem muito fácil ao pecado. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Por quê? Falta de temor. Eu acredito muito que é falta de pregações desse tipo aqui. De temor, de reverência, de que a coisa é dura. Não é brincadeira o reino de Deus. Deus não está brincando. Ele é bom. Ele não é bonzinho. Ele é bom. E o diabo é ruim. Mas é ruim com força e vai tragar, como diz a Bíblia. Vai tragar, andando em derredor para ver quem ele pode tragar. Quem? Quem der brecha. Quem der brecha, quem ele puder. Não pode a todos. As pessoas não buscam intensificar na caminhada. Boa, Thaleson. Tá pelo Face? Infelizmente, a falta de conhecimento do caráter amoroso do Pai tem tirado o temor dos corações e transformado em medo. É verdade, é verdade, é verdade. Tem que ter amor por Deus, esse amor reverente.
reverente à pessoa de Deus, que Ele é bom, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é grandioso e que devemos ter temor a Ele, é a coisa certa. Então, continuando em Sofonias, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto. Se apressa muito, eila, amarga é a voz do dia do Senhor, clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, e de angústia, de alvoroço, de assolação. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão ouvindo isso aqui? Vocês estão em Sofonias 1, 14, 15 e 18? Eu vou pular para o 18 daqui a pouco. Dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, de nuvens e densas trevas. Pula para o 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá te livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ai, meu Deus, isso aqui está na Bíblia? Tá na Bíblia. É forte o dia do Senhor, a vinda dele vai ser aterrorizante para quem estiver longe do Senhor. E a terra está maligna cada vez mais. Cada dia mais no buraco, cada dia mais pecadora, cada dia mais sem temor, cada dia mais violenta, cada dia mais impunidade. É só acompanhar como que era o mundo. No tempo dos nossos avós, era uma coisa. No nosso tempo, uma pornografia, uma falta de zelo, de temor, né? Hoje, nessa geração dos jovens estão fazendo sexo, a pornografia está a toda, o que se divulga, o que a televisão divulga, é só coisa podre, a homossexualidade totalmente difundida como sendo o melhor caminho. Sempre o pior é difundido como o melhor, sempre o pior, né? Pelos líderes, pelos maiores escalões de política, pela TV, pela rede, aquela lá de televisão, vocês sabem qual, não vou falar para não ser processado, sei lá como. Então aquela rede de televisão que só quer destruir a família, destruir, arrebentar. Então cada vez pior. Pastor Gustavo Poubel, mestre, que honra ter você, que honra. Meu mestre no seminário, no Carisma, uma honra muito grande ter você aqui, pastor. Agora eu estou com 10 vezes mais temor do que eu vou falar, porque o mestre está aí junto. Então, a nossa geração e as gerações vêm cada vez mais afunilando para o mal. E a falta de temor, a falta muitas vezes até de ministrações nessa área são também responsáveis pela igreja não ter essa visão, como eu tenho dito desde o começo dessa live, ao mesmo tempo de um pai amoroso, de um pai grandioso, de um pai que é bom, misericordioso, longânimo, forte, bom, ao mesmo tempo ele é justo, e o seu juízo ele vem. Irene, Deus abençoe você, Adriana, sejam muito bem-vindas. Então, que o temor entre no meu e no seu coração a respeito do dia do Senhor que se aproxima, a respeito disso que a gente tem lido, desde Sofonias, os outros textos. O dia do Senhor, ele vem de forma amarga, dia de tribulação, angústia, alvoroço, assolação, trevas, escuridão, nuvens densas, dia de indignação. Meu Deus, a destruição vem sobre a terra, que a gente possa ficar firme, porque como eu já disse, aquele que estiver firme até o fim será salvo. Nós não beberemos da ira do Senhor que vem. Em nome de Jesus, não, irmãos. Que o temor chegue no meu coração e no seu, porque eu sou levado a pecar todos os dias. Eu passo tentação de pecado sempre. Eu e você, nós estamos no mesmo barco, na mesma altura, farinha do mesmo saco. Então que o Senhor coloque temor. Eu sempre peço, Senhor, põe temor no meu coração. Se o Senhor retirar um pouquinho a mão de mim, eu caio, eu peco, eu vou ceder. Não tira a mão de mim, Senhor. Por favor, me ajuda na hora da tentação. Me dá ombros fortes, me enche do Espírito. Aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós devemos estar firmes no Senhor. Firmes para não beber dessa taça, dessa ira. Olha o que João Batista falou para os maiores religiosos de sua época. Poxa, mas os que mais estudavam a Bíblia, os que mais tinham conhecimento da Escritura, os que mais seguiam a Deus, os que eram para ser os mais fortes, os mais santos. Luísa, minha irmã, está aí, meu tio Jordão, Deus abençoe. Fátima, Deus abençoe vocês.
Olha o que João Batista fala para esse povo, é surreal, para os fariseus. Era para eles serem bênção. Os mais estudiosos da Bíblia, os que mais andavam com a Torá, com as Escrituras. Lucas 3, 7. As multidões iam se encontrar com João Batista para ser batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse a vocês que escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Dizia a todos, especificamente aos fariseus. Alguns textos a gente pode pegar de Jesus denunciando fortemente os fariseus, né? Aí de vocês, fariseus hipócritas, que fazem isso, fazem aquilo, quebra o pau bem forte. Mas a todos, quem disse? Quem disse a vocês? Então, novamente, me leva a temor. Meu Deus, achei que eu estava tão bem. Achei que eu estava bem com Jesus. Eu tenho que melhorar. Eu preciso ter mais temor. Eu estou falando sério. Eu ministrei sobre temor numa célula e foi muito... Assim, o poder de Deus foi muito forte ali. O Thaleson está aqui para não me deixar mentir sozinho. Se eu mentir, ele mente junto comigo. Tô brincando, está aqui para não me deixar mentir. Eu falava sobre temor a Deus. E antes de eu levar a palavra nessa célula, o Senhor, ele queimou meu coração. Ele queimou demais. Antes, falou comigo, tenha mais temor. Quem brinca com fogo se queima. Deus falou muito forte comigo. E Deus é bom, irmãos, Ele é bom. A Bíblia diz que Ele repreende com dureza aqueles que ama. E se Ele não te repreende é porque você não é mais filho, todavia é bastardo. Então eu quero esse pai que me repreende. Eu quero esse pai que tem a vara e o cajado para me puxar, para me pegar com ele, falar, acerta aqui, acerta ali. E me mostrou, meus irmãos, mostrou na frente dos meus olhos várias coisas que eu estava longe do centro da vontade de Deus. Melhora isso. Melhora isso aqui dentro da sua casa. Melhora isso daqui. E isso daqui. Então eu falei, meu Deus, como eu estou longe, como eu preciso chegar perto. Como eu estou longe. E você ter consciência de que você precisa melhorar muito é muito bom. Porque um copo vazio, ele pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Um copo cheio, ele é um copo arrogante, ele é um copo que já está cheio de si mesmo. Não tem como Deus encher, tem que tirar muito de mim ainda, tem que tirar. Luiz tem que sair, tem que entrar Espírito Santo, assim, com alguns de vocês também, os que tiverem o coração moldável, né? Então, você já viu aqueles tsunamis na Ásia que pegam e vêm de uma forma muito, muito forte? Só fazendo um paralelo, né? Parece assim um dia do Senhor, eles não estão esperando. Do nada acontece um grande terremoto, e esse terremoto ele move as placas tectônicas que sobe a água do mar e gera um grande tsunami, né? E vai ser desse jeito, vai ser inesperado o dia da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:2, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. As pessoas deveriam estar alertas a esse tipo de coisa. Tem locais que tem sirenes que avisam, inclusive tem locais que tocam sirenes e as pessoas não levam a sério. Por quê? Porque hoje em dia tem tecnologia e consegue detectar a emissão de energia lá debaixo do mar, do primeiro terremoto. Puf. Então, muito antes da onda de fato chegar, já avisou na central que teve alguma coisa, teve algum choque muito grande nas placas tectônicas, então era para o povo sair. Muitas vezes não saem. Olha na internet para você ver. Eles não levam a sério, vem o tsunami e pega todo mundo, mesmo com a tecnologia, né? Então deveríamos estar alertas. Mateus 25:13, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Infelizmente, muitos vêm a falecer, muitos morrem. Apocalipse 9:13 e 15. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Pula para o versículo 15. A fim de matarem a terça parte dos homens. Um versículozinho pequenininho. Vai lá em Apocalipse analisando os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices, para você ver o que é julgamento e como que, de fato, muitos morrerão no fim dos tempos e o momento da ira do Senhor sendo derramada, a taça da ira do Senhor sendo derramada sobre a terra. Voltando a falar, alguns que chegaram depois, vou começar a ministrar um curso de Apocalipse, um curso aí em outubro, na Igreja Batista da Lagoinha Céu Azul. Estão todos convidados. Escatologia, né, focado em Apocalipse, mas escatologia, pegando os textos da Bíblia sobre os fins dos tempos, falar mais profundamente sobre todos esses assuntos, mas vai ser presencial, não vai ser online, tá?
Então, quem tiver interesse, me liga. Tá baratinho, eu pensei em fazer por R$500, depois abaixei para 300, depois eu pus a mão no coração, abaixei para 100, aí Deus me tocou, é de graça. Ô, bênção, aleluias, glória a Deus. Aí vocês podem, quem quiser, me procurar para passar mais informações. Os tsunamis são poderosos e destrutivos, mais do que podemos imaginar, são terríveis. Assim também o dia da vinda do Senhor, Hebreus 10:31. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Salmo 76:8-10. Tu és terrível. Quem subsiste à tua frente quando ficas irado? Do céu fazes ouvir a sentença. A terra teme e permanece calada quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. Amados, sim, a ira de Deus está vindo, mas se nós nos mantermos no temor do Senhor, para isso que serve tudo que eu estou falando, vigiar, temor a Deus, precisamos ser o povo renovado no temor. Nós somos, a Bíblia diz em 1 Pedro 2:9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, adquiridos para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo o que a gente é, olha o que a Bíblia diz que a gente é, irmãos, que lindo. Então nós devemos fazer jus a isso e ter temor, né? Jó 28:28 diz, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então que nós sejamos o povo com temor a Deus, temor ao Senhor. Quando a gente for pecar a próxima vez, quando vier a tentação, a gente lembrar do amor de Deus, do amor do Pai. Eu não quero ferir o coração dele. Essa é a primeira questão. Não é por medo do inferno, é por nós não queremos ferir o coração do nosso amado Pai. É isso que é apartar-se do mal, ter temor a Deus. Mas também lembrarmos do dia da ira. É real, o dia da ira do Senhor, o dia do julgamento. Às vezes nós fazemos uma imagem mental de Jesus muito deturpada, e isso é um problema. Como eu disse no começo, você quer conhecer a sua namorada, noiva, namorado, noivo, para se casar, não é verdade? E só conhece a parte boa dela, só conhece a parte de ela ser gracinha, bondosa, amorosa, ou amoroso, jeitoso, mas não conhece a briga, né? Como não conhece ela na hora da ira. E eu falo com meus jovens, estou reiterando que chegou gente depois, tá, pessoal? Eu falo com meus jovens, aqui, você já arrumou uma briga boa com essa pessoa? Não, nunca brigou forte, pesado com ela? Não, então arruma uma briga boa antes de casar. Não casa sem antes passar por uma daquelas. Ah, mas a gente não briga, então arruma uma desculpa, fala alguma coisa, fala que ela tá gorda, sei lá. Arruma briga porque você tem que ver ela. Você precisa ver o dragão soltando fogo. Você tem que ver a cor dos raios, você tem que ver se é azul, se é vermelho, você tem que analisar ela na hora da ira, você tem que conhecer a faceta dela na hora do amor, do carinho, dela ser uma pessoa muito boa, muito jeitosa, um cara muito agradável, mas você tem que ver como é que é esse camarada, esse ogro na hora da ira, para você ver todas as facetas. Então, com o Senhor nós temos que compreender o todo dele, o todo. Né? Ele tem a sua ira, mas ele é tão perfeito, ele não é humano, ele não é podre igual a gente, que é cheio de altos e baixos. Ele é tão perfeito que ele tem o dia da ira e o dia do cálice, mas ele guarda. E aconteça o que acontecer, ele não está derramando, ele vai derramar no tempo apropriado. Mas existe esse cálice da ira, o dia da vinda do Senhor, duro, amargo, terrível, poderoso, derramamento de sangue. Então, ele existe, mas Deus é tão perfeito e sabe que ele guarda para o exato dia. Esse dia está se aproximando. É isso que eu quero te trazer hoje, essa mensagem. E nós fazemos uma imagem do Senhor Jesus falsa, uma imagem dele bonzinho, sabe aquela imagem, aquela gravura dele, aquele Jesus sereno, com a cara tranquila, aquele olhar, não tem ele assim meio de lado, cara, o rostinho meio de lado, sereno, o queixinho com cova, europeu, né? Com cabelo liso, o único israelita com aquele cabelo liso da história. Ele não era assim, né, gente? Amém. Não era daquele formato europeu. A gente vê ele lindo, igual o Brad Pitt, que rosto mais tenro, mais suave. Então a gente pega essa imagem e ela fica entronizada dentro de nós. Assim é Jesus. Mas, irmãos, ele vai vir armado até os dentes no dia da ira do Senhor. Ele vai voltar
no dia do julgamento de uma forma para o julgamento. Como eu falei aqui 1000 vezes, Ele é o nosso Pai, Ele quer nos livrar da ira, Ele dá todas as oportunidades para nós não bebermos do cálice da ira de Deus, todas, mas esse cálice existe. Por nós fazermos uma imagem mental de Jesus errada, o nosso temor fica lá embaixo. A gente não tem a reverência que deveria ter. Michele, minha prima, Deus te abençoe, que bênção você aqui, glória a Deus. Então, nós temos a impressão errada a ver aquela imagem de Jesus mansinho, calminho, e não entendemos que Ele tem o seu momento de ser duro. Olha aqui, João 2,14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, é um negócio para bater com pontas no final. Lançou fora todos do templo, também os bois, as ovelhas, é um chicote, tá, gente? Os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda, ou casa de salteadores, em outras traduções. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Jesus ele é muito tranquilo até a hora que existe um pecado que arrebenta com a igreja. Então o povo ali estava mercadejando a fé, ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas. Em vez das pessoas trazerem o seu melhor boi, seu melhor gado para dar o melhor para Deus, iam sem zelo, sem temor, nem traziam o seu boi gordo, chegavam lá e compravam na hora. Tinha alguém vendendo lá na frente, normalmente era o pior pombo, era um boi com olho, sem um olho, sem uma perna, sem um pedaço, não estavam nem aí. Então acabou o temor nessa época. E Deus fala: vocês acham que vocês dariam um boi doente ou sem uma pata para um governador? Mas vocês oferecem para mim? Como é isso? Então a falta de temor está desde lá. E Deus vem repreendendo o povo desde lá. E tem nos repreendido até hoje. Até hoje. E não entendemos que Deus é amor, mas Hebreus 12:29 diz: o nosso Deus é fogo consumidor. Temos que compreender essas duas facetas, vamos dizer assim, do Senhor, que é infinito. Nunca vamos conhecê-lo totalmente. Nem a eternidade vai ser suficiente. Mas aquilo que ele nos expressou na Bíblia, a gente deveria, o pouco que a gente pode ter, que pra gente é muito, que a gente pode conhecer, deveríamos conhecer o máximo que pudermos. Hebreus 10:30-31 diz: a mim pertence a vingança. Em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. A quem que Deus manda temer? A Ele. Tenham temor a Deus, ao dono do juízo. É interessante, né? Quando, falando da imagem de Jesus, quando aquele jovem que estava endemoniado, ele estava ali se debatendo no chão, se debatendo, e para mim aquilo ali é uma imagem icônica de Cristo. E Jesus não faz nada, ele fica olhando o Pai, esperando a fé dele. E o Pai fala: não vão fazer nada, não podem fazer nada. Joga a batata quente para a mão de Jesus. Jesus devolve a batata quente e fala: não pode? Tudo pode aquele que tem fé. Tudo pode, devolve a batata quente para o Pai. Cadê a sua fé? Eu estou esperando a sua reação. Eu estou esperando você fazer algo a respeito. E às vezes Deus espera de nós atitudes. Nós temos que ter atitudes. Nós temos que buscar entregar nossa vida, nosso corpo como sacrifício vivo. Romanos 12:1. Vocês entreguem. Não está falando que Deus vai fazer por nós. Nós devemos entregar. Sabe? Isso me faz conhecer um pouco mais como Jesus é. Um pouco mais como que Deus é. Como que são suas atitudes. Quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vai entendendo as atitudes de Deus, as palavras de Deus, como Ele age, para ter mais temor a Ele. Quando Ele diz várias vezes que eu trato com firmeza e com dureza aqueles que são filhos, aqueles que amo. Não se assuste, não fique triste com a repreensão do Senhor, porque assim como o Pai repreendia vocês, Ele não sabe o que é a melhor coisa, Deus que sabe o que é melhor também repreende, né? Então nós sabemos que Ele é bom para nós. Ele é bom para nós. Apocalipse 1:13. Olha aqui
uma figura de Cristo, uma forma aqui para a gente ter uma figura diferente na nossa mente de Cristo. No meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O pessoal está falando que travou, mas o pessoal está migrando. Gente, se travou entra no meu Insta do Luiz Henrique. Se travou no da Lagoinha Céu Azul, eu estou no Face da Lagoinha Céu Azul e também estou no Insta Luiz Henrique. Entra aí, beleza? Entra no outro. Tem um pessoal falando aí que travou. Beleza? Então, essa imagem que eu acabei de falar de Cristo, essa forma de Cristo, não é literal, a gente sabe, uma figura, mas que demonstra o que? Sua força, seu julgamento, seu juízo, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa imagem. Aqui tá normal? Tá tudo tranquilo aqui, ó. Entra lá no @Luiz Henrique Cecílio, gente. Tá normal aqui, né? No @Luiz Henrique Cecílio, porque travou no Lagoinha. O pessoal tá entrando. Tarson tá on nos 3. Esse é o cara. Glória a Deus. Então, eu quero falar sobre universalismo e universalidade. Né? A gente acha que Deus é bonzinho e confunde as coisas, que Ele não é juiz, não vem julgamento. E a Bíblia diz, fala sobre o inferno muito mais do que sobre o céu. Jesus fala sobre o inferno muito mais do que sobre o céu. Por que será, eu te pergunto? Por que será? Por que não fica falando, o céu é assim, é lindo, é tão bonitinho, é tão da hora? Não, ele fala sobre o inferno, mais sobre o inferno. Para nos dar temor, para nos balançar, para nos acordar. Para a gente ter noção das coisas. Para a gente ter um entendimento do temor de que existe esse lugar, existe o inferno, existe o julgamento. Né? E o Espírito Santo vem para isso, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do juízo, do pecado que não aceitaram Jesus, da justiça e do juízo que vai vir, o juízo, a ira de Deus. Então é para isso que o Espírito Santo vem. E universalidade, universalismo é muito terrível, porque muitas pessoas e muitas vertentes ainda creem no universalismo. Ele é ruim. O universalismo crê que Deus no final vai salvar todo mundo e vai contradizer tudo o que ele mesmo disse na Bíblia. Você pode praticamente pegar a Bíblia, rasgar no meio e jogar fora, porque não tem muito valor mais. Porque Hitler, todo mundo, quem estuprou, quem matou, todo mundo vai para o céu. Né? No final, Deus dá um jeitinho, porque ele é mineiro, ele é brasileiro, e o jeitinho brasileiro sempre prevalece. Então eu tenho certeza, quem inventou o universalismo é brasileiro, tenho certeza. Eu não sei quem foi, mas eu tenho convicção que é brasileiro. Deus não vai dar um jeitinho. Vai ser a pior piada de mau gosto. Tudo que ele escreveu na Escritura. Vai ter que jogar 70% da Bíblia fora para acreditar que não vai ter julgamento, não vai ter juízo. Todos os vários textos que falam que vão ser julgados multidões no local de fogo eterno, de ranger de dentes, de terror, de dor e de ranger de dentes. Né? Marina Alves, Deus te abençoe. Chegou no final aí, mas tá bom, Deus te abençoe. Né? E a universalidade, por outro lado, a universalidade é boa, é entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, continue lendo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e todo aquele que nele não crê, esse já era. Continua lendo João 3,16, chega no 19 e fala assim, e este é o julgamento. Travou de vez aqui o da Lagoinha, mas eu vou tentar reiniciar, só para deixar aqui. Mas enfim, João 3,19 diz, esse é o julgamento, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Então não são todos.
Infelizmente, a Bíblia diz, a porta é larga e o caminho é grande onde as pessoas vão para a perdição. Estreita e difícil é a porta que vai para a salvação. Então não joguem tudo que a Bíblia diz, tudo que Jesus pregou, o porquê que Deus sacrificou seu Filho Jesus Cristo, porquê que Deus enviou Jesus para morrer pela humanidade, se não existisse o julgamento, o juízo. E você lê em Apocalipse claramente, né? O inferno vai entregar os seus mortos, o mar vai entregar os seus mortos, e todos se colocarão perante Deus, e Ele abrirá seus livros. Infelizmente, muitos irão para o inferno, que a Bíblia diz, originalmente foi feito para o Satanás e seus demônios, mas infelizmente as multidões vão para lá. Estou finalizando, mais ou menos, mas estou indo. E Deus, amados, Ele tem uma ira assim. Ele está irado com o pecado da humanidade. Da igreja também. A igreja também erra, peca, faz coisa errada demais. Existem vertentes religiosas que só usam da religião para ganhar dinheiro, para lucrar, só usam da religião para coisas terríveis, né? Regina, Deus abençoe sua vida. Então, os pecados da humanidade, fora da igreja especialmente, mas dentro da igreja também, trazem a ira de Deus, que, como já disse aqui várias vezes, está sendo acumulado. Não foi derramado ainda, mas está sendo acumulado. Eu quero que vocês entendam uma coisa, redobra sua atenção agora. É uma palavra pesada, é uma palavra dura, mas essa palavra, ela tira todo o argumento daquelas trilhões de pessoas que falam assim, olha que injustiça, olha que impunidade, o cara matando um monte de criancinha, matou, estuprou criancinhas, olha isso tudo que aconteceu, cadê Deus? Deus não existe. O ateu vai ficar sem argumento, por quê? Por causa disso aqui que nós estamos falando, por causa do dia do julgamento. Eu não trouxe todos os textos que eu podia, mas tem texto que fala que quando ele vindimar, usa com essas palavras, o anjo vai vir vindimar a terra e passar seu machado, e o tamanho da quantidade de sangue na terra que se juntará vai ser equivalente a milhares de estádios, com altura até a boca de um cavalo, de sangue. Então o dia do julgamento do Senhor é duro, é pesado sim, e ele vem para fazer justiça, e ele vem para calar a boca, na falta de outro termo eu vou usar esse, de todos aqueles que disseram, cadê Deus? Cadê o tal Deus? Cadê a justiça de Deus? Cadê Hitler? O que Hitler fez? O que outros fizeram? Olha quanta guerra, olha os políticos que roubam bilhões e saem impunes. Bilhões, famílias morrem de fome, famílias na miséria, um país inteiro, o Brasil na miséria, outros países inteiros na miséria, porque os políticos roubam tudo. Cadê uma mão divina? Porque a justiça do homem é falho. Cadê Deus? Então, Deus vai vir no momento certo, o julgamento. Ele não vem com o machado com tudo, porque ele é Deus de amor e quer salvar. Quer dar mais chance, quer dar oportunidade. E quantos que se convertem, não é verdade? Quantos a gente vê fatos de mega traficante que se converte de verdade, vira homem de Deus, vira pastor, pessoas terríveis, prostitutas, quantas prostitutas se convertem, né? Eu era terrível, Deus me trouxe, então quantas pessoas que Deus está trazendo, Ele é longânimo, irmãos, mas o dia do julgamento vem pesado. Se por um lado Ele pode salvar todo e qualquer um que se render a Ele, como é o caso de Nabucodonosor, é a pior figura que existe, que é um genocida que matou trilhões, e aí vem e Deus... E a Bíblia aponta para uma salvação dele, que ele se arrepende, Deus pega e toma ele, né? Então aí o Thaleson falou, vai passar navalha, é por aí, vai passar navalha. Deixa eu falar, dá pra gente citar todos os pecados aqui? É claro que não dá pra gente citar todos os pecados da humanidade, mas eu quero só fazer vocês entenderem que Deus é justo, e todas essas injustiças na terra, Deus, ele vai, no dia do juízo, no dia da ira do Senhor, Ele vai vingar. O que isso aponta? Que Deus é bom, Deus é longânimo, está nos salvando, está trazendo vários ao arrependimento, mas Ele é justo, perfeito. A justiça de Deus será feita. Tem exemplos que eu coloquei aqui para dar, mas meu estômago vira e eu não vou conseguir falar. Sabe? São tantas coisas terríveis que a humanidade já fez. Eu peguei alguns fatos de Hitler, eu peguei alguns fatos aqui dos cananitas, dos cananeus, da Índia, o que eles fazem, sabe o que eles fazem com algumas crianças na Índia? Vou falar só essa, cortam os braços, cortam as pernas, tiram os dentes, tiram as orelhas, cegam os olhos,
para fazer coisas terríveis que eu não vou mais à frente, com várias crianças. Olha o que o ser humano faz. Olha o que o ser humano faz. Então, quando a gente lê sobre a fúria da ira de Deus que está vindo, o cálice que está sendo guardado para o dia apropriado, salvando os seus, levando vários ao arrependimento, trazendo vários para si, e os que não quiserem Deus, de tudo não quiserem, esse cálice vai ser derramado e a justiça vai ser feita. É isso, sabe? Não vou mais longe, não vou falar de tudo que eu separei aqui para falar, não, mas vocês sabem, ninguém aqui é bobo, eu estou perante adultos, então o que o homem, a impunidade do homem, o que ele faz é terrível, mas Deus é perfeito, o juízo dele vem, e quando os homens de Deus perguntam onde está a sua justiça, né, como Jeremias, por exemplo, lá no capítulo 12, né, prospera o caminho do perverso e vivem em paz, perfidamente. Deus, o Senhor plantou eles, os ímpios, para deleitar e criarem raízes, terem bons frutos. Olha a acusação que Jeremias faz para Deus. Vocês estão me entendendo? Essa acusação que ela está na Bíblia inteira. Ela está em Salmos, em vários Salmos. Jó, várias pessoas na Bíblia inteira falam: Deus, o Senhor ajuda o ímpio, enquanto o justo está sendo arrebentado. Qual é que é a sua, Deus? Você vê que está na Bíblia, Deus está mostrando isso na Bíblia. Quanto mais aqui fora a gente ouve isso toda hora. É porque não entenderam o dia da ira do Senhor, que a justiça vem. O que ele fala com Jeremias? Jeremias, você se fatiga correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? O que Deus quer dizer com isso? Você ainda está nessa pequenez de pensamento, Jeremias. Eu queria te colocar lá no alto, lá na frente, em grandes coisas de Deus. Mas você ainda está pequenininho aí. Você não entendeu nada. Se você ainda não entendeu nada, como eu vou te colocar em lugares altos? Aí ele vai falando com Jeremias. Talvez eu não peguei aqui, mas ele vai falando que ele vai arrebentar com o ímpio. Eles vão murchar. O dia do julgamento, o dia do juízo do ímpio vai ser terrível. Só pouca coisa, estou terminando. Salmo 37:1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique indignado, irmão. Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como erva verde. Como erva verde, são as misericórdias do Senhor que nos guardam, irmãos. E os ímpios, Abacuque, mas Abacuque, ele é um cara que ele ataca Deus com tudo. Ele fala: Deus, cadê o Senhor? Violência! Ele grita: o Senhor não vê violência. Vem uma nação contra nós com todas as forças, e o Senhor não nos protege. Onde está o Senhor? E aí Deus vai quebrando ele, vai quebrando, e ele reconhece e fala: não, eu vou me lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez a Israel. Na hora da adversidade Deus cresceu. Então, ainda que a figueira não floresça, que não deu seu fruto, o Senhor é minha fortaleza e tal, e termina bem. Mas Abacuque começa assim também, e temos que entender que são as bênçãos do Senhor que retardam a ira de Deus ser derramada. São as bênçãos do Senhor. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, guarda isso no seu coração. Ele é longânimo para convosco. Não retarda do Senhor a promessa. Lê 2 Pedro 3 inteira. Está falando que o ímpio diz: cadê Deus que não vem? Vocês estão falando que Jesus vai voltar há tanto tempo e não voltou até hoje. E aí Pedro fala: olha, não se confundam. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não tem nada de demorar. Não tem isso não. Aí ele entra nisso aqui. Não retarda nada a promessa do Senhor, como alguns julgam demorada. Não, pelo contrário. A questão é: Deus é longânimo, por isso que ele está demorando. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum morra, nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o Senhor como um ladrão, no dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepido estrondoso, e os elementos desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, extinguidas, arrebentadas. Então o dia do Senhor vem, vai vir com tudo, vai vir pesado. E qual que é a grande questão? Não veio até hoje por longanimidade, para que muitos se salvem. Por amor, por misericórdia, meu povo está sendo destruído. O inferno vai arrebentar todo mundo, está tragando todo mundo. É por isso que eu não voltei até agora. É por isso que Jesus não voltou até agora. Por misericórdia, para a gente se levantar, para mais vidas serem salvas, para a igreja se levantar. Aleluia!
Aleluia, para a igreja crescer e cumprir o seu propósito. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não termos sido consumidos. As misericórdias do Senhor. Eu finalizo com isso aqui, ó. Eu tenho 5 minutos. Eu finalizo, estou indo para os finalmente. Eu tinha outros vários textos de só soco na mandíbula. Alguns dos selos, do Apocalipse, das trombetas, o que ia acontecer, a ira, o lagar. Eu não li nada. Eu li algumas coisas pesadas, mas tem muito mais. Só para você saber que tem. E você ler a Bíblia com carinho. Quem quiser fazer o curso de Apocalipse comigo, entre em contato. Os montes tremerão, as pessoas vão se esconder nos montes quando Jesus vier, vai ser terrível, enfim. Mas eu quero ir para Isaías 55:6. Isaías, depois tem um outro que eu guardei. Isaías 55:6 fala assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está próximo. Você entendeu o que está por trás desse texto? Busque ao Senhor? Beleza, busque ao Senhor é simples, mas enquanto se pode achar, me faz dar um frio na espinha. Porque vai ter um momento que não dá para achar? Vai. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está próximo. Porque vai ter um tempo que não vai dar mais. Eu estou aqui procurando um outro texto que fecha com esse. Se eu não achar, eu só vou falar ele e é isso aí, eu não achei não, tá? O texto, ele fala que no dia da volta do Senhor, deixa eu ver se está aqui, não tem problema. No final dos tempos, no Apocalipse, eu termino com isso aqui. O templo de Deus no terceiro céu vai se encher de fumaça, e vai fechar tudo. E ali acabou o tempo da misericórdia. Você lê Apocalipse, eu vou explicar isso no meu curso. O tempo todo Deus está dando chance, mesmo no Apocalipse. Para que servem os flagelos todos? É para as pessoas se converterem. O tempo todo fala. E Deus mandou tais flagelos e assim mesmo eles não compreenderam que era para se voltar para Jesus, ficaram mais ímpios e blasfemaram ainda mais. Então tudo que Deus manda é para o cara se arrepender, é para a humanidade se arrepender e ir para ele ser salvo. Então ele dá 1 trilhão de chances. E aí no finalzinho fecha-se o templo. E a fumaça enche e agora ninguém entra, ninguém sai. Não adianta clamar o nome de Deus. Não adianta aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vai chegar um momento que vai acabar a chance. Então, que isso enche o nosso coração de temor. Eu termino com Isaías 55:6. Busque ao Senhor enquanto Ele está próximo. Invocai-o enquanto ainda é tempo. Busque o Senhor enquanto ainda é tempo. Invocai-o enquanto Ele ainda está próximo. Ele quer que você encontre Ele. Ele quer que nós tenhamos uma vida de temor. Aquele que está afastado, se entrega aos caminhos. Aquele que está frio, está mais ou menos na fé, se firme com o Senhor. Não fique para o dia da ira. Você não quer beber esse cálice. Você não quer. Deus não quer dar ele para ninguém. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem, sejam plenos do conhecimento da verdade. Infelizmente, Deus mandou Jesus Cristo, mas João 3,19 diz que o homem preferiu as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Que nós possamos escolher o Senhor, aquele que está caído, que está ouvindo essa mensagem, aquele que está fora dos caminhos, aquele que está dúbio na fé, meio aqui, meio ali, se fortalece, o que está firme na fé, abra os olhos. Eu estou falando para mim mesmo, eu estou me vendo nessa telinha aqui. Abra os olhos, Luiz. Abra os olhos todo mundo que está firme na fé. Porque aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Não seja arrogante, não. É aí que o diabo nos dá o tombo. Que a gente possa ser humilde e reconhecer que só Ele é Deus. Vamos orar, eu tenho 1 minuto para orar. Senhor, toma a vida de cada um que está aqui, papai. Eu suplico agora, Espírito Santo, por uma onda de temor a Deus, de santo tremor nas nossas pernas, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença, Espírito Santo, e ter temor na Tua presença. Temor, porque Tu és Deus altíssimo e grande, e a Tua ira vem sobre a terra. Que nós possamos descansar na Tua paternidade, estar no Senhor por amor, deixar de pecar por amor e reverência ao nosso Pai, mas também com equilíbrio, lembrarmos que há uma
taça da ira de Deus que vai ser derramada. Dia terrível é o dia da volta do Senhor. Quem pode querer esse dia? Então que nós possamos ser encontrados justos, encontrados santos no sangue de Jesus, não em nós mesmos, não na nossa própria justiça, porque não temos justiça própria, mas na justiça de Cristo, tendo aceitado Cristo como Senhor e Salvador, tendo encontrado o Senhor Jesus no nosso coração, nos rendemos a Ele, porque o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro que nos limpa dos pecados, não é nós mesmos, nossas obras e atitudes, é o sangue de Jesus. Então, nós te aceitamos, Jesus Cristo, nós te aceitamos como Senhor, como Salvador. Toma nossa alma, toma nossa vida, escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, nos salva, nos toma para o teu coração, para o teu reino, que nós possamos viver para o Senhor, viver com o Senhor e nunca sairmos da tua presença, nunca, e não bebermos do cálice da ira de Deus que será derramado de forma dura e terrível sobre a terra. Nos livra disso, Pai, possamos viver apenas aquele teu amor doce de um papai para os seus filhinhos, de um papai para os seus filhinhos. É o que nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Até meu corpo está diferente, irmãos. O inimigo não queria que eu pregasse isso. O inimigo não queria. Eu estou exausto. Eu estou igual quando alguém vai fazer libertação. A pessoa fica exausta. Estou sugado, sabe? Sugado de mim. Saiu força mesmo, porque o inimigo não quer. Não quer que esse assunto seja ministrado. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer esse nível de temor no seu coração, nem no meu. Então, que Deus nos dê graça e abençoe cada um aqui com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Amo vocês.